Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula agora é de religião. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para as nossas vidas. Vocês estão vendo aqui? Doces palavras. Nós vamos falar da importância de não falar mal dos outros. A Bíblia fala lá em Tiago 4,11: Meus irmãos, não falem mal um dos outros. E esse é o versículo que eu quero que vocês aprendam. Vocês vão pegar aquela atividade que eu mandei para vocês de religião e vocês podem acompanhar essa história que eu vou contar para vocês. Vou contar uma história muito linda da Bíblia que fala sobre esse assunto. São 3 irmãos. Vou mostrar para vocês. O Moisés, Moisés, homem de Deus, um homem que Deus amava muito e que deu uma grande responsabilidade para Moisés, eu vou contar para vocês. E seus irmãos aqui, ó, Arã e a Miriam. Pois é, olha só, se encontra na Bíblia, ó, vocês podem ler, ó, no livro de Números 12. Conta essa história de Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Moisés, Deus mandou Moisés levar o seu povo para um lugar especial, um lugar bem distante, a terra prometida. O povo de Deus estava sofrendo muito lá no Egito e Deus deu essa grande missão para Moisés. E seus irmãos o ajudaram muito, sabia? Eles eram muito amigos e eles se respeitavam muito. Então, ó, Miriam e Arão ajudou Moisés, que foram muitas lutas, muitos dias de sofrimento, e eles estavam sempre juntos. Mas um dia, Miriam resolveu falar mal do coitado do Moisés. Se juntou com o irmão, ó, e começou a fruticar. Falou mal do irmão. E aí, Deus ficou muito triste. Deus não gostava daquilo que Arão e Moisés, daquilo que Arão e Miriam estavam fazendo. Deus ficou muito triste. A palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros. E eles se amavam tanto, mas de repente ela cometeu esse grande pecado. Começou a falar mal do irmão, e o irmão ficou sabendo. E ele ficou muito triste porque ele amava demais os seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Miriam ficou doente. Ela ficou enferma. E a doença que ela pegou naquela época não tinha cura. Né? É uma doença muito perigosa. E ela teve que ficar afastada da sua família, dos seus amigos. Tiveram que tirar ela da cidade que ela morava, de tão perigoso que era a enfermidade. E Miriam ficou muito triste, Arão ficou muito triste, Moisés também ficou muito triste. E sabe o que Moisés fez? O Arão, ele pediu para Moisés orar para Deus curar a irmã. Porque eles estavam muito tristes, porque sabia que se Deus não intervesse, ela ia morrer, porque não tinha remédio, não tinha cura para aquela enfermidade. E aí, ó, Moisés, como ele era muito amado, como ele era um homem obediente e amava a seus irmãos, apesar dessa coisa feia e errada que os irmãos fizeram com ele orou para Deus. E Deus atendeu a oração de Moisés. Lembra que nós já falamos sobre isso, que Deus, ele atende as nossas orações? Pois é. Moisés orou para Deus curar a Miriam e Deus ouviu a oração. Moisés orou, clamou a Deus pela cura da irmã e Deus atendeu. E ela ficou boa né, voltou para sua cidade, voltou para sua casa, voltou para a convivência com seus irmãos. Então, a gente aprendeu que nós não podemos falar mal uns dos outros. É muito feio, é pecado. Além de ser feio, ficar falando mal dos outros, também é pecado. Entendeu? Então, lá em Tiago 4,11, tem um versículo que vocês podem decorar. Né? A gente deve guardar a palavra de Deus no nosso coração. É importante. Porque você vai lembrar, a palavra de Deus fala que não devemos falar mal uns dos outros. E você vai lembrar também dessa história, que provavelmente, ó, Miriam foi castigada, porque assim que aconteceu isso, que Moisés ficou muito triste, Deus estava ali abençoando Moisés, né? Nessa caminhada, nessa grande jornada para a terra prometida, para Canaã. E acontece isso, Miriam e o irmão falando mal de Moisés, coisa feia. Mas Deus teve misericórdia dela.
Deus teve misericórdia. Deus quer que as famílias vivam bem, vivam unidas, vivam em paz. Da nossa boca tem que sair, ó, doces palavras, palavras que agradam, palavras que alegram, que confortam, não é verdade? Palavras de amor, palavras de carinho, de dedicação. Então, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que você esteja sempre lembrando, né, e guardando no coração essa palavra. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, tá bom? Beijo para vocês, tchau!